Olá, meus queridos alunos do 9º ano. E retomando as nossas aulas de Química, nossa aula número 5, nós iremos falar sobre as características do átomo. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a evolução dos modelos atômicos, né? Aprendemos a importância desses modelos para cada época que ele foi formulado, né? E hoje nós vamos entender quais são as características que existem no átomo, né? Eu sou a professora Evilane e espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Bem, pessoal, antes de começar a falar das características do átomo, nós precisamos relembrar de como é o nosso átomo atualmente, né? Então, vocês sabem que desde a época de Thomson, né, sabemos que o átomo é um sistema eletricamente neutro, ou seja, o total de cargas positivas era igual ao total de cargas negativas. Mas aí, com a evolução do modelo atômico de Rutherford, né, podemos relacionar as cargas elétricas com as partículas subatômicas do átomo. Ou seja, hoje o átomo ele é subdividido em duas regiões, né? Nós temos um espaço praticamente desprovido de massa, né, que é a eletrosfera, onde nós vamos encontrar as partículas negativamente carregadas, e na parte central aqui do átomo, né, nós vamos ter o núcleo, que é constituído praticamente de partículas positivas ou partículas desprovidas de carga, né? As partículas positivas são os prótons e as partículas que têm carga nula são os nêutrons, né? Mostrando aqui para vocês qual é a carga relativa de cada um, ó. Os prótons é +1, os nêutrons é 0 e os elétrons é -1. E a massa de um próton e de um nêutron, elas são iguais, né? 1 unidade de massa atômica e 1840 vezes menor é a massa de um elétron em relação a um próton e um nêutron. Bem, pessoal, em 1913, ao realizar experiências de bombardeamento dos elementos químicos com a radiação X, o químico inglês Henry Moseley, ele percebeu que o comportamento de cada um deles estava relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no seu núcleo. Então, a carga do núcleo, ou seja, o seu número de prótons, é hoje a principal grandeza, a principal característica de um elemento químico. Okay? Então, antigamente, vocês vão ver quando formos estudar a tabela periódica, a maioria das tentativas de organização foi feita através da ordem crescente da massa dos elementos, porque até então não se conhecia que os prótons eram a principal característica dos elementos químicos, né? E hoje a gente já sabe disso. Isso foi descoberto no início do século XX por Henry Moseley. Bem, tomando como modelo de Rutherford-Bohr como objeto de estudo, né? Quais são essas características principais que tem no nosso átomo? Olha, nós temos o número atômico, que é representado por essa letra Z maiúscula, né? Que indica a quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo. Então não esqueçam, quando você fala de número atômico, você está falando da quantidade de prótons que existe no núcleo desse átomo. Outra característica, que também não deixa de ser tão importante, mas não é a principal, é o número de massa dos elementos, né? O número de massa, ela é justamente a soma de prótons e nêutrons que existe no núcleo atômico. Vocês sabem que a eletrosfera é quase desprovida de massa, né? A massa de um elétron é muito pequena, né? 1840 vezes menor do que a massa de um próton e um nêutron, né? Então, para você saber qual é o número de massa, é a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Agora preste atenção numa coisa. Quando a gente fala de número de massa, nós não estamos falando propriamente de massa atômica, que é a massa que existe na nossa tabela periódica. A massa atômica de um elemento é a massa que corresponde a 1/12º da massa do carbono 12. Então, massa atômica é isso aí. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons, né? Geralmente, de uma maneira, é um número inteiro, né? O número de massa. Já as massas atômicas são
praticamente massas decimais, né? Como é que a gente pode representar um elemento químico fora da tabela periódica? Bem, você tem aqui a simbologia do elemento. Vamos relembrar aqui como é essa simbologia. Ela pode ser apenas uma letra maiúscula ou então uma letra maiúscula e uma letra minúscula, né? Nós temos aqui em cima, na parte superior, o número de massa, e aqui na parte superior, subscrito, nós temos o número atômico. Esse número de massa, ele pode ser representado também do lado direito superior dos elementos, desde que esses elementos sejam desprovidos de carga, ou seja, sejam neutros. Bem, e o que é um átomo neutro? Átomo neutro é aquele cuja quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ou seja, a quantidade de partículas negativas é igual à quantidade de partículas positivas, não é? Então, nós temos aqui, ó, Z, que vai ser sempre igual ao número de prótons, vai ser igual ao número de elétrons quando tratamos de um átomo neutro. Não esqueçam dessa regrinha aqui, ok? Número atômico é igual ao número de prótons, sempre, pode ser qualquer tipo de átomo, e ele será igual à quantidade de elétrons quando o átomo for neutro, ok? Íon. Já íon, pessoal, é uma espécie química cujo número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, quando você for representar um íon, você tem que lembrar se ele está perdendo ou se ele está ganhando elétrons. Bem, não esqueça, ó, no íon, o número atômico é igual ao número de prótons, ok? Eu já tinha dito para vocês que isso serve tanto para átomo neutro como para átomo carregado. Só que a quantidade de elétrons vai ser diferente, porque vai depender se o elemento perdeu ou se o elemento ganhou elétrons, né? Bom, se um elemento ele perde elétrons, então nós vamos ter uma carga positiva, porque ele vai ter mais prótons do que elétrons, ou seja, menos quantidade de elétrons na estrutura. Então, ele vai ficar positivamente carregado. Não esqueça disso. Você tem aqui embaixo o número atômico. Então, quando você tem um elemento que tem carga positiva, a quantidade de elétrons desse elemento terá que ser diminuída. Então, aqui eu dei um exemplo. Ó. O sódio tem número atômico 11. Então, ele tem 11 prótons. Se ele fosse neutro, ele teria também 11 elétrons. Mas aí, ó, pessoal, você pode ver que aqui, ó, ele está dizendo que perdeu um elétron. Então, se ele perder um elétron, a quantidade de próton fica a mesma, 11. Só que a quantidade de elétrons vai ser diminuída em uma unidade. Então, nós vamos ter 10 elétrons no átomo de sódio. Então, preste atenção se vai vir ou não a carga. Ânion. Já os ânions são átomos que têm uma grande quantidade de elétrons em relação à quantidade de prótons, ou seja, vai ficar negativamente carregado. Olha, você vai olhar aqui para o número atômico do elemento, que está representado aqui embaixo, ó, caso do oxigênio 8 e do cloro 17, e vai observar a carga. Como é menos 2, você tem que lembrar que número negativo aqui, nós vamos ter que aumentar a quantidade de elétrons. É diferente da matemática, o sinal de mais a gente soma, o sinal de menos a gente diminui. Mas aqui em relação a cátions e ânions, o sinal positivo nós vamos retirar. E o sinal negativo nós vamos adicionar. Então o oxigênio aqui, ele vai ganhar 2 elétrons, vai ficar com 10. E o cloro tinha 17, se ele fosse um átomo neutro, mas ele vai ganhar um aqui, ó. Então nós vamos ter 18 elétrons, ok? Não esqueçam disso. Quais são as relações que existem entre os átomos? Essas relações, pessoal, são relações de semelhanças. Entre elementos químicos, existem algumas semelhanças. Ou eles podem ser semelhantes em quantidade de prótons, ou seja, em quantidade de número atômico. Eles podem ser semelhanças na quantidade de massa, de número de massa. Eles podem ser semelhantes pela quantidade de nêutrons, né? Ou eles podem ser semelhantes pela quantidade de elétrons. Agora, não esqueçam isso.
Quando nós falamos de semelhanças em relação a prótons, nêutrons e a número de massa, entre dois elementos só vai existir uma delas. Então, se eu digo assim, um elemento é semelhante a outro pela quantidade de prótons, então ele jamais vai ser semelhante a esse mesmo elemento em quantidade de massa ou em quantidade de número de nêutrons, entendeu? Eles podem sim ter a mesma quantidade de elétrons. Então, a quantidade de elétrons pode ser para qualquer um desses tipos de átomos, de semelhanças entre átomos que nós vamos falar agora. A isotopia. Bem, a isotopia, no próprio nome, pessoal, se você observar, eu destaquei aqui de vermelho, é átomos que têm a mesma quantidade de prótons, ou seja, tem o mesmo número atômico. E onde está esse número atômico, professor? Ó, está aqui embaixo, eu não disse para vocês que o número atômico a gente representa subscrito aqui, e aqui em cima nós temos o número de massa, né? Então aqui embaixo nós vamos ter o número atômico e aqui em cima o número de massa. Os isótopos, pessoal, eles só acontecem quando pertencem ao mesmo elemento químico. Não existe isotopia de elementos químicos diferentes. Para elementos químicos diferentes, você pode ter isobaria ou isotonia, né? Os isoeletrônicos é um caso separado. Nós podemos ter tanto para elementos iguais como para elementos diferentes, como nós vamos ver. Bem, então o oxigênio aqui, ele tem 3 isótopos, né? O oxigênio natural é o que tem massa 16, então nós temos o oxigênio 16, a gente lê assim, o oxigênio 17 e o oxigênio 18. Você pode observar que os 3 têm a mesma quantidade de prótons, mas a quantidade de massa é diferente. Consequentemente, a quantidade de nêutrons também será diferente. Eu posso dizer também, aqui pessoal, que eles são isoeletrônicos, né? É uma outra semelhança, ó. Como todos os 3 aqui são neutros, ou seja, não tem carga, que em cima é a massa, então se eles têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons, cada um vai ter 8 elétrons aqui. Então eu posso afirmar de certeza que eles são isoeletrônicos também, mas isóbaros e isótonos jamais. Essas 3 semelhanças, isotopia, isobaria e isotonia, entre elementos só pode existir uma delas, viu? Eu dei outro exemplo aqui, o potássio, tem o potássio 39, o potássio 40 e o 41, e tem o hidrogênio, né, que é a única isotopia que tem nome próprio. O hidrogênio comum, né, aquele que a gente respira, que é o que tem massa 1, ele se chama prótio. O hidrogênio 2 é o hidrogênio pesado, é o deutério, né? E o hidrogênio 3 é o trítio ou tritério, certo? Mas é perfeito de conhecimento de vocês. Isobaria. Bem, já a isobaria é diferente da isotonia porque tem que acontecer com átomos de elementos químicos diferentes. Bem, no próprio nome vem dizendo a semelhança, ó. Eu até destaquei aqui para vocês. Não esqueçam. Isóbaros têm o mesmo número de massa. E o mesmo número de massa está aqui em cima, pessoal, ó. Embaixo é o número atômico, né? Então, o argônio e o cálcio, eles vão ser semelhantes através da sua quantidade de massa. Já a sua quantidade de prótons, ó, vai ser diferente e, consequentemente, a sua quantidade de elétrons, né? Porque mesmo que algum deles tivesse carga, não se igualaria, certo? E o número de nêutrons também é diferente. Isotonia. A isotonia são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Aqui, ó, destaquei para vocês. Ou seja, você precisa diminuir, olha, número de nêutrons, você vai ter que diminuir a quantidade de massa da quantidade de número atômico. Tá aqui, ó, coloquei para vocês, certo? Representando A menos E. Nós vamos já aprender como é que a gente vai usar essas formulazinhas aqui, ok? Olha, pessoal, o boro aqui, ele tem número de prótons 5 e número de massa 11. Então, ele vai ter N igual a 6. Por quê? Você vai pegar 11, que é o número de massa, e vai subtrair da quantidade de prótons, né? Então, nós vamos obter 6. É igual ao carbono. O carbono 12 menos 6, 6. Então, a quantidade de nêutrons desses dois elementos são iguais. Então, eles são isótonos. A quantidade de prótons é diferente, a quantidade de massa também.
e eles não são isoeletrônicos, porque a quantidade de elétrons é diferente. Bem, como eu já tinha falado anteriormente, os isoeletrônicos são os que têm a mesma quantidade de elétrons. Eu coloquei aqui 3 elementos que são carregados, né? O primeiro é um cátion, cátion-magnésio. O segundo e o terceiro são ânions, o ânion flúor e o ânion nitrogênio. Bem, o magnésio, como é um cátion, esses 12 elétrons que ele teria se fosse neutro, ele vai perder 2 aqui, ó. Então ele vai ficar apenas com 10 elétrons. Já o flúor, se ele fosse neutro, ele teria 9 elétrons. Mas como ele tem uma carga negativa, nós vamos acrescentar um elétron. Então ele vai ter 10 também. E o nitrogênio do mesmo jeito, pessoal. Nós vamos acrescentar 3 elétrons aqui e ele vai ficar com 10. Então, como tem 10 elétrons em cada um, eles são isoeletrônicos. Então, nós podemos ter nos isoeletrônicos tanto elementos iguais como elementos diferentes, ok? Nos isótopos só pode ser o mesmo elemento. Nos isóbaros e nos isótonos nós precisamos ter elementos diferentes. Vamos exercitar aqui um pouco. Diz o seguinte: o átomo de magnésio, ele apresenta 12 prótons e 12 nêutrons, né? Qual o número atômico e o número de massa desses elementos? Bem, vamos retirar aquilo que o problema nos informa. Nós temos 12 prótons nesse átomo de magnésio e temos 12 nêutrons. Tá aí. O que é que vai acontecer? Se a quantidade de prótons é sempre o número atômico, então nós já sabemos de cara a quantidade, o número atômico desse elemento, né? Que é 12, porque nós temos 12 prótons. Mas para a gente saber a massa, nós precisamos somar a quantidade de prótons e de nêutrons, ok? Então nós temos 12 prótons e 12 nêutrons, vai dar 24. Na segunda questão, descobrir o número de prótons, de nêutrons e de elétrons do átomo de carbono que apresenta número atômico igual a 6 e número de massa igual a 13. Então ele está querendo as partículas subatômicas. Bem, o número de prótons, né, é sempre igual ao número atômico. Vou representar aqui esse elemento, né, que é o carbono. Em cima nós vamos colocar a massa, embaixo o número atômico, como vocês estão percebendo aí. Então vamos fazer a relação. Esse átomo ele não tem carga, então ele é neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se eu sei que o número atômico informa a quantidade de prótons de um elemento, então eu já estou sabendo a quantidade de prótons e elétrons que tem, que é 6. Então nós vamos ter P é igual a E, que é igual a Z, 6. Já o número de nêutrons, nós precisamos diminuir o valor da massa, que é 13, do número de prótons. E nós vamos descobrir que é 7. Não é facinho? Determinar o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Olha, pessoal, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que nós não temos números inteiros, nós temos números com variáveis, né? A massa de A é 5x, o número atômico de A é 10 mais x. Então, lembre que aqui em cima nós temos massa, né? E aqui embaixo nós temos número atômico, nos dois elementos. Em B nós temos massa 4x mais 8. E vamos ter número atômico igual a 11 mais x. Então, a primeira coisa que vocês têm que perceber aqui na questão é que eles são isóbaros. E o que é isobaria? Isobaria é quando os elementos têm a mesma quantidade de massa, ou seja, de número de massa. Então, nós vamos igualar a massa de A com a massa de B, né? Então, ó, vamos fazer assim, a massa de A é igual a massa de B. Então, nós vamos ter 5x, né? É igual a 4x mais 8, que são as massas que estão aqui, pessoal. 5x é igual a 4x mais 8. Nós vamos ter uma equação do primeiro grau. Passo o 4x para o primeiro membro com sinal trocado. Vai ficar 5x menos 4x é igual a 8. 5x menos 4x é 1. Então, o valor de x é 8.
Então, ao descobrir o valor de X, nós agora vamos substituir o valor de X em cada um das características dos átomos aí representados. Então, ó, nós vamos ter a massa de A vai ser 5 vezes 8, que é 40. A massa de B vai ser 4 vezes 8 mais 8, que vai dar 40 também. 4 vezes 8, 8 vezes 4, 32, com 8, 40, né? O número atômico de A é 10 mais X, então é 10 mais 8 é igual a 18. E o número atômico de B é 11 mais 8, que é igual a 19. Então, nós vamos representar o átomo A com a massa 40 e o número atômico 18. E a massa de B e o número atômico de B 40. Ó, eles não são isóbaros, é por isso que ficou 40 e 40 aqui. E 19 é o número atômico. Outro exercício. O elemento químico X possui 12 nêutrons e é isótopo do elemento Y, que possui 10 prótons. O elemento Y é isóbaro do elemento Z. Então, preste atenção. Nós vamos ter 3 elementos aqui representados: X, Y e Z. Ele diz na questão que X tem 12 nêutrons. Então, nós vamos representar por NX igual a 12. E que X é isótopo de Y, ou seja, eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Ele diz que Y tem 10 prótons, tá aí, ó, ele já diz na questão. Então, se ele é isótopo de X, X também vai ter 10 prótons, certo? Aí ele faz a segunda relação. Ele diz que Y é isóbaro de Z. Então, se Y é isóbaro de Z, eles têm o mesmo número de massa. E ele fala que o número de massa de Z é 110. Então, consequentemente, o número de massa de Y é 110. Então, nós já sabemos o número de massa de Y. Só falta descobrirmos o número de massa de X. E como é que a gente descobre o número de massa? Somando a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. E lembrando, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, nós vamos fazer aqui, ó, Z de X mais N de X, né? Porque nós vamos fazer o cálculo da massa de X. Nós vamos ter 10 mais 12, né? É igual a 22. Próxima questão. Determine se as espécies são isoeletrônicas ou não, ou seja, se tem a mesma quantidade de elétrons. Para isso, considere os seguintes números atômicos das espécies químicas. Então, eu dei o número atômico do enxofre, que é 16, cloro 17, argônio 18 e potássio 19. Bem, na letra A nós temos o enxofre, né, com carga menos 2, ou seja, ele está ganhando 2 elétrons. Então, o enxofre teria 16 se fosse neutro, ganhando 2 fica com 18. Já o cloro, ele é neutro, ele não tem carga, como você pode observar aqui, ó, ele está desprovido de carga. Então, se ele tem 17 prótons, ele vai ter 17 elétrons também. Então, eles não são isoeletrônicos. Na letra B, o potássio, ele é positivamente carregado, então ele tem perda de elétrons, né? Se o número atômico dele é 19, perdendo 1, ele vai ficar com 18. Já o argônio, ele é neutro, então se ele tem número atômico 18, ele vai ter número de prótons 18, consequentemente número de elétrons 18 também. Então, como os dois têm a mesma quantidade de elétrons, eles são isoeletrônicos. Letra C. O potássio com carga mais 1 e o enxofre com carga menos 2. Os dois são ionizados, né? Ou seja, tem íons, são íons, desculpe. Então, o potássio perde 1 e o enxofre vai ganhar 2. Como o potássio tem número atômico 19, vai ficar com 18. E o enxofre 16, ganhando 2, vai ficar com 18. Então, eles são isoeletrônicos. Na letra D, nós temos o cloro com carga negativa menos 1 e o potássio com carga positiva mais 1. O cloro tem 17 com 1, fica com 18. E o potássio vai perder 1, então 19 menos 1, 18. Os dois também são isoeletrônicos. Então, cuidado com os elementos que têm carga positiva, você vai retirar elétrons,
E os elementos que têm carga negativa, você vai adicionar elétrons. A partir dos elementos químicos abaixo, identifique aqueles que são isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Bem, antes de resolver uma questão desse tipo, nós precisamos identificar todas as informações que cada um está oferecendo. Número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons, número atômico e número de massa. Então vamos lá. O cálcio, se você observar, o número atômico dele aqui é 20. Então nós vamos ter 20 prótons, se ele é neutro, né, vai ter 20 elétrons. Então o número atômico dele vai ser 20, né? Eu não coloquei aqui porque a quantidade de prótons já é igual à quantidade de o número atômico, né? E a quantidade de elétrons será 20 também. Nêutrons você vai subtrair, 40 menos 20 é 20. O outro, carbono, 12. Nós vamos ter 12, o número de massa aqui em cima. Nós vamos ter 6 prótons, 6 elétrons, porque é neutro, que ele não tem carga. E o número de nêutrons será 12 menos 6 é igual a 6. O próximo carbono, que é o carbono 14. Nós vamos ter número atômico 6, que é o número de prótons, né? Não tem carga, então tem 6 elétrons. A massa é 14, então nós vamos subtrair 14 menos 6 é igual a 8. Oxigênio, ele tem 8 prótons, ou seja, o número atômico é 8, ele também é neutro, vai ter 8 elétrons, a massa é 16, 16 menos 8 é igual a 8. Já o argônio ele tem 18 prótons, 18 elétrons, porque é neutro, a massa é 40, então nós vamos substituir 40 menos 18, nós vamos encontrar 22 nêutrons, né? Então vamos lá, vamos às semelhanças. Os isótopos, como eu disse, os isótopos são o mesmo elemento químico, e nós temos aqui, ó, de cara os 2 carbonos, mas é só você olhar que os dois têm o mesmo número de prótons aqui, ó, 6 e 6. Os outros não têm semelhança em quantidade de prótons. Então nós vamos ter o carbono 12 e o carbono 14. Isótopos tem a mesma quantidade de nêutrons. Então se você observar, quem vai ter a mesma quantidade de nêutrons aqui é o carbono 14 e o oxigênio de massa 16. Então tá aí, ó, eles têm 8 nêutrons. Isoeletrônicos são aqueles de elementos iguais ou elementos diferentes. Então se os isótopos aqui são os 2 carbonos, então os isoeletrônicos também serão os 2 carbonos, né? Não teremos outros isoeletrônicos, ó. Se você observar, aqui é 20, 6, então aqui tá aqui, ó, 6 e 6, tá aqui representado. Aqui é 8 e aqui é 18, então não tem mais isoeletrônicos. E os isóbaros é aqueles que têm a mesma massa, né? Então nós vamos ter 40 de cálcio com 40 do argônio aqui, ó. O outro é 12, 14 e 16. Então nós vamos ter o cálcio e o argônio. Bem, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre distribuição eletrônica, números quânticos, né? Mas antes nós vamos exercitar mais sobre características do átomo. E vou deixar novamente uma frase para vocês que diz o seguinte: quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Eu sempre digo a vocês, o estudo é o melhor caminho, certo? Um grande abraço da tia Vi e até a próxima aula.